bem-vindos ao Ciranda da História. Sou a professora Nanda Monteiro e hoje eu vou estar falando sobre o período em que Napoleão se torna imperador da França. Nesse período, Napoleão ele já sabia da existência de presença de veteranos oficiais, né, que por inveja ou patriotismo ou outros motivos, né, detestavam o consulado. E consulado, gente, foi um regime político, um sistema de governo que durou de 1799 até 1804, tá? Foi feito por Napoleão e os opositores queriam derrubá-lo. Nesse período foram distribuídos panfletos contra o consulado, contra a paz, né, construída por Napoleão. Dizia que a república, né, os opositores diziam que a república, né, não mais existia, havia morrido, e queriam erguer uma federação militar. O príncipe da Casa de Bourbon, Luís Antônio, planejava uma insurreição no leste da França. Então Napoleão decide agir. Ele, né, envia, né, lá para Hanovre o general Ordener, né, com 3 brigadas de guardas com mais ou menos 300 cavalarias, né, 300 cavaleiros, né, todos os cavalos ali com as ferraduras abafadas por tecidos, evitando assim o barulho da cavalaria. E com isso eles conseguem capturar o príncipe de Bourbon, Luís Antônio, né, que não teve um fim muito feliz. Ele foi executado sob as ordens de Napoleão. Os opositores haviam, né, jurado ódio implacável contra o Bonaparte e contra os franceses e aproveitariam qualquer ocasião, né, para entrar em guerra com eles. Napoleão, né, assim, ele tenta fazer as pazes com os monarquistas. Napoleão, assim, ele concede, né, uma anistia e readmite na França cerca de 40 mil imigrantes. Muitos deles, ele e sua esposa Josephine ajudaram com seu próprio dinheiro. Fez tudo o que podia, né, para curar as feridas antigas. Napoleão não temia pela própria pele, mas temia pela França. Em 1801, após descobertas de um plano para matá-lo, Napoleão começou a sentir assim uma grande angústia. Dizia que assim, esses fanáticos um dia, de tanto tentar, um dia conseguiria matá-lo, né? E que colocariam os furiosos jacobinos, que é aqueles radicais da esquerda, no poder. Napoleão dizia que era ele, né, quem representava a Revolução Francesa. Qualquer conspiração ou plano com o objetivo de perturbar o Estado, né, seja por uma guerra civil, seja armando os cidadãos uns contra os outros ou contra a autoridade de lei, seria punido com a morte. Em 1802, em sinal de gratidão por ter dado à França a paz e a concordata, um acordo diplomático com outro Estado, né, com o objetivo de regular suas relações mútuas nas matérias de interesses em comuns. As assembleias, então, consideram Napoleão cônsul vitalício e os franceses, né, aprovam o seu ato com 3,5 milhões de votos contra apenas 8 mil. Napoleão, então, foi designado magistrado-chefe da República pelo resto da vida. Representava, assim, de uma forma única, né? Não apenas a Revolução, mas a República, né, que havia sido elaborado pela Revolução. No começo de 1802, né, um coronel chamado
Bonneville Airel, né, publicou um livro intitulado Minha Opinião sobre a Recompensa Devida a Bonaparte. Né. Ele pediu ao povo francês, né, que proclamasse Napoleão Bonaparte o primeiro imperador dos gauleses, né, estabelecesse assim o poder hereditário à sua família. Artigos de jornal, discursos e cartas, né, para o governo, né, começaram a expressar, né, o ponto de vista parecido, o desejo de transformar Napoleão em imperador. Né. Esse desejo, né, se originou também no desejo do povo francês, né, de aclamar o homem, né, que eles consideravam ali um herói, para erguê-lo assim cada vez mais alto. Né. Esse sentimento assim aumentava a cada trama descoberta contra Napoleão. A palavra império já estava sendo usada para designar todas as conquistas francesas fora da França, né? E não entrava em conflito ali com a noção de república. De fato, a famosa canção Vamos Proteger o Império, né? Na verdade, Vamos Proteger o Bem-Estar do Império, já estava sendo cantada ali entre os republicanos, né? Nos primeiros anos da Revolução. E quanto ao termo imperador, originalmente o imperador romano era um homem que exercia o império em nome das pessoas da república, né? Portanto, né, as moedas da época mostravam ali o rosto, né, do imperador em uma face e na outra face a palavra república. Então, quer dizer, Napoleão, portanto, né, não via nada censurável ali ao sentimento republicano na palavra império, né? Era meramente uma mudança de título, né? Que estabeleceria ali aos olhos do mundo, né, a legalidade e a continuidade da república. O povo, né, considerava o título de imperador um meio seguro de estabelecer a paz e a tranquilidade na França, isto é, né, a paz, né, poderia, né, desencorajar os Bourbons e seus aliados de tomar o poder. Napoleão também consultou seus generais, né, que também aprovaram. A França, afinal, havia sido ali uma monarquia por 14 séculos. Né. Todos os conselheiros, dentre os mais respeitados, né, aprovaram a ideia. Josefina, sua esposa, era uma das poucas pessoas que se opunham ao plano de dar, né, o título de imperador a Napoleão. Né, mas o motivo real de Josefine, né, de se opor, né, foi ela ainda não ter dado um herdeiro, né, para Napoleão, um filho a Napoleão. Ela temia que ele escolhesse este momento para se divorciar dela. Mas Napoleão era um homem apaixonado, né? Josefina não corria esse risco de, né, de se divorciar de Napoleão. No tribunal foi apresentada uma moção, tá? Uma moção exigindo que Napoleão fosse proclamado imperador dos franceses e que a dignidade imperial fosse hereditária em sua família. Nas outras assembleias, essa moção também foi aprovada assim, quase que unanimemente. Né? Napoleão ainda hesitava. Né? Ele declarou que aceitaria o título, mas o poder de transmitir, né, a um herdeiro deveria ser dado, né, a ele pelo povo, né, por um plebiscito. A sua monarquia não seria por direito divino, né, mas uma monarquia pela vontade do povo. O povo expressou, né, a sua vontade com ainda mais unanimidade
do que quando aprovaram o consulado. Para a proposta de que o título imperial deveria ser hereditário, mais de 3,5 milhões de pessoas votaram a favor contra apenas 3.000 que eram contra. Foi naquele momento foi indagado se deveriam, chamar um papa, Foi perguntado ao conselho que concordaram, mas também foi questionado que, justamente, agora que a nação havia proclamado a liberdade de culto, vai chamar um papa. É importante estabelecer, que é o povo quem dá a coroa ao imperador, Na Inglaterra, eles jejuavam antes de uma coroação. Uma vez que são necessários, padres, deveriam chamar então o mais importante, o mais qualificado líder, em outras palavras, o Papa. No campo de Marte, Napoleão queria que a cerimônia acontecesse em lugar fechado. Então foi escolhido Notre-Dame, em Paris. Napoleão nomeou uma comissão para escolher, o emblema imperial. Essa escolha foi um tanto quanto confusa, porque a comissão recomendou o galo, que tinha a mesma raiz de Galia, mas Napoleão considerava um símbolo fraco demais. Então foi sugerido o leão. O leão destinado a derrotar, o leopardo da Inglaterra. Mas eles consideravam o leão inimigo do homem. E em outro conselho foi proposto o elefante, mas Napoleão também não gostou, recusou. Então voltaram para o galo, que Napoleão continuava a recusar. Dizia que o galo não tinha força, que o galo não poderia ser um emblema de um império, como a França. Então sugeriram a águia, não a de 2 cabeças, como a da Áustria, mas a águia com uma só cabeça, o que foi concordado e aprovado. E Napoleão agora se via no segundo dilema, que era encontrar um emblema, pessoal. Ele queria algo clássico. Então foi aprovada a abelha. Não sei por que a abelha, mas a abelha foi aprovada. Quanto à coroação, Napoleão queria enfatizar, a sua ligação com Carlos Magno. Pediu então para que se fosse feita uma réplica, da espada de Carlos Magno em sua coroação. Já o Papa, ele tinha obrigações, de respeitar os costumes, ele tinha a obrigação de respeitar os costumes da Igreja Francesa. Portanto, foi admitido um eclesiástico francês, coroar Napoleão. Em contrapartida, também podia ser humilhante para o Papa Pio, não por arrogância, mas para evitar disputas entre dignatários sobre quem deveria, coroar Napoleão. Napoleão, ele então decidiu que ele mesmo colocaria, a coroa de louro sobre sua cabeça. Planejar, a sua própria coroação revelou-se para ele, uma tarefa, agradável. Joseph, seu irmão, decidiu que queria ser indicado herdeiro de Napoleão, mas como era pai de 2 meninas, Napoleão não queria que o título fosse para ele. Napoleão, então, escolhe Lucien, seu outro irmão. Contudo, Lucien não queria romper sua união com a sua esposa, Madame Jo Berton, um casamento irregular, que Napoleão nunca aceitou. Os 2 irmãos brigaram por conta disso e o Lucien, irritado ali, foi para Itália, morei na Itália, viver na Itália. O próximo irmão, de Napoleão, Louis, casado com Hortense,
ele sofria de uma doença no sangue, né? E já estava ali praticamente inválido. Então, Napoleão, ele queria adotar o filho de seu irmão Luís, mas Luís se opôs, né, fortemente a essa decisão, né, por se sentir estar sendo passado para trás. Né? Havia tantas objeções que Napoleão acabou adiando todo esse assunto de herdeiro. Napoleão deu às suas irmãs o título de Alteza. Foi para Paris, no dia 2 de novembro de 1804, a receber, né, o Papa, e acomodou o Papa nas Tulherias, né, preparando o quarto, né, que se assemelhasse exatamente com o quarto do Papa Pio no Palácio de Quirinal, em Roma. Napoleão disse a Pio que ele mesmo colocaria a coroa em sua cabeça. Papa Pio não fez objeção, no entanto, se opôs a emprestar, né, a sua presença ao juramento imperial, sendo que Napoleão prometeria, né, sustentar a liberdade de culto religioso. Houve muitas discussões sobre quantos milhões Napoleão, né, agradecido, daria à igreja. Quando o Papa descobriu que Josefina e Napoleão não eram casados aos olhos da igreja, Pio se recusou a fazer a sagração, a menos que a união fosse regularizada. Napoleão acreditava que o casamento, né, era um ato civil, né? Não desejava, né, então passar, né, por uma segunda cerimônia, mas confrontado, né, com essa atitude, né, determinada do Papa Pio, né, Napoleão concordou. Então, Napoleão e Josefina, né, receberam o sacramento do matrimônio, né, do cardeal na véspera da coroação na capela privada, né, das Tulherias. Né. Na manhã de domingo, né, dia 2 de dezembro de 1804, né, ao meio-dia, Napoleão e Josefina então entram em Notre Dame ao som da banda militar, né, que tocava a marcha da coroação e sob os gritos, né, da congregação de Vida Longa ao Imperador. 8.000 pessoas vindas, né, de toda a França estavam reunidos ali na catedral, diferente do ocorrido, né, na coroação de Luís XVI, né, quando o público só foi admitido quando o sacramento havia se encerrado. Napoleão dizia, né, que a sagração deveria ser vista para ser válida. Napoleão acreditava, né, ser um republicano, então ele era de fato republicano. Mas como vimos, ele sempre foi algo mais que um republicano. Ligava a sua vida por dois princípios, o republicanismo e a honra. O imperador havia jurado não apenas reinar, como os reis franceses faziam antes dele, né, pelos interesses e felicidade, né, do povo francês, mas também por sua glória. Né. Nos 5 anos após, né, a sua coroação, Napoleão ele criou um império europeu mais extenso desde os dias de Roma. Os dois governantes mais notáveis, né, Catarina a Grande, né, da Rússia, e Frederico o Grande da Prússia, buscavam uma política severa, né, de conquistas. Em 1772, em aliança com a Áustria, eles conquistaram e desmembraram a Polônia, um reino mais antigo do que a Rússia e a Prússia, e que por muito tempo, né, servia a França como um estado tampão. Estado tampão, gente, é um país situado entre duas grandes potências, né, hostis, e que por sua própria existência, né, ali,
podia prevenir algum conflito entre essas potências. Tá? Em 1795, a Polônia desapareceu do mapa, né, completamente, e colocou a Rússia, né, e a Prússia em ambas em plena expansão, né, e um conflito também potencial com a França. Eram as famílias da corte que, quase sem exceção, controlavam a política exterior de São Petersburgo, Berlim, Viena, Londres, Copenhague, Estocolmo, Madrid e Nápoles. Napoleão, ele planejava invadir também a Grécia e a Albânia, né? Começava ali a sondar a Inglaterra, né, que já estava em guerra com a França. A terceira coalizão ali começava a tomar forma, né? A Áustria, ela se juntou, né, à terceira coalizão. Formou-se então Inglaterra, Áustria e Rússia. E 2 meses depois, né, atacaram o aliado mais recente de Napoleão, a Bavária. Napoleão, então, fez o seu exército marchar cerca de 650 quilômetros, né, pela França, atravessando ali o Reno até a Bavária, e ali, né, fez uma campanha de 14 dias, né, e nessa campanha derrotou completamente o exército austríaco, né, capturando ali cerca de 49 mil prisioneiros, ocupou a capital austríaca, partiu o exército austro-russo em 2, com o número de homens, né, que equivalia a metade dos exércitos inimigos. Napoleão matou, feriu, capturou cerca de 27 homens, né, e tomou cerca de 180 canhões, tendo perdido ali apenas 8 mil homens, né. Foi a vitória mais esmagadora dos tempos modernos. Em 1806, Frederick Williams, o rei da Prússia, se uniu à quarta coalizão, que era composta por Inglaterra, Saxônia, Rússia, Prússia e Suécia. Napoleão deveria, né, retirar suas tropas imediatamente da Confederação de Reno, ou a Prússia, né, entraria em guerra. A resposta de Napoleão foi uma campanha de 6 dias, na qual ele aniquilou o exército da Prússia nas batalhas de Jena e de Austerlitz, né? Austerlitz. Ele em seguida enfrentou os russos, outra vitória esmagadora de Napoleão. Então a gente daí já começa a falar, né, das guerras napoleônicas, né, vitórias atrás de vitórias. Pelo Tratado de Tilsit, Napoleão enfraqueceu a Prússia, né? Foi um tratado com a Rússia e a Prússia que pôs fim à guerra ali com a França, bem como o fim, né, da guerra da quarta coalizão, né, europeia, também contra a França. E pelo Tratado de Presburgo, mais conhecido como a Paz, né, de Presburgo, né, acordo assinado ali no Reino da Hungria. Assim, com esse tratado, Napoleão enfraquecia a Áustria. Tomou o território da Prússia e transformou um novo estado, o Grão-Ducado de Varsóvia, né, também parte do Império Francês. Em 1806, Napoleão transformou Nápoles em um reino dentro do Império Francês, né? Foi assim que o Império surgiu. Napoleão construiu quase totalmente esse império dos ganhos obtidos ali durante suas guerras defensivas, né? As das terceira e da quarta coalizão. Ele venceu, né, exércitos superiores em números por pura habilidade militar. Tendo conquistado estes ganhos, Napoleão, né, tinha a intenção de conservá-los, né, como um meio mais seguro e talvez um único, né, de manter seus inimigos afastados, né. No começo de 1808,
Napoleão podia abrir ali o Atlas, né, e ver e comprovar que governava metade da Europa, né? O seu império se estendia, né, do Oceano Atlântico à Rússia, do Cabo São Vicente, Portugal, até Grodno, né, no Grão-Ducado de Varsóvia. Alcançava ali quase 3.500 quilômetros de Hamburgo ao norte, né, até Régio de Calábria ao sul, né. Sua população, incluindo os habitantes da França, eram de 70 milhões. Napoleão considerava Joseph, né, uma boa pessoa para ser rei da Itália, mas este ainda, né, estava com a esperança de ser o herdeiro de Napoleão, então recusou essa proposta. Então Napoleão tomou para si a coroa, né, governando a Itália assim por meio de um vice-rei, né, que foi o seu enteado, né, Eugênio. Os estados vassalos de Napoleão em 1808, estados vassalos, né, são estados que são subordinados a um outro, né, refere-se ao termo vassalo, ao sistema feudal, né, de relações de vassalagem entre o senhor feudal e o vassalo da Idade Média, né. Então, estes estados vassalos de Napoleão de 1808 eram Portugal, né, ocupado por um exército francês, o Reino da Espanha, o Reino da Holanda e o Reino de Nápoles. Napoleão, ele governava 7 reis vassalos, bem como vários duques, né, eleitores e príncipes. Napoleão havia conquistado, né, estas terras, né, no campo de batalha com mosquete, baionetas, né, e canhões. Agora, né, as governava de seu escritório, por lei e decreto, né. Fora um general, né, por 3 meses, e nos 3 meses seguintes estava ali entregando, né, a criação de leis, política e diplomacia. A base de seu governo, né, era potencialmente militar, né. Por isso, em todos os estados vassalos, Napoleão mantinha algumas tropas francesas e elas tinham a função de manter a ordem, prevenir invasões, né, e garantir que os impostos fossem pagos. Elas viviam da terra, né, e no sentido de que o povo, né, do império pagava, né, o custo total da ocupação. Napoleão levou a cada canto do império, né, a igualdade e a justiça, né, como assim era, né, representado no Código Civil. Ele desejava libertar os povos da Europa, né, e os treinar, né, para o autogoverno. Ele ainda os considerava, né, politicamente imaturos, né. Foi Napoleão quem criou a Piazza del Polo, né, uma das praças mais famosas de Roma, né. Foi ele também que mandou retirar lá os pedregulhos, as pedras ali do Fórum de Palatino, restaurou o Panteão, né, sem colocar ali aquela plaquinha, né, dizendo que fui eu quem restaurou, né, o Panteão. No caso ele recusou botar essa placa, né, fechou o gueto judeu, né, aquela prisão desumana dos judeus na Itália. Também foi responsável por colocar para-raios na Catedral de São Pedro, né, no Vaticano. Napoleão, ele comandou o seu império ao som, né, de muito tiro, né, durante cada dia, né, de duração do império, né, viu-se preso em uma guerra, né, de vida ou morte com a Inglaterra e seus aliados. Napoleão, ele enviou, né, o seu irmão Joseph, né, a Nápoles
com ordens de abolir o feudalismo, introduzir o direito dos homens e proteger a costa marítima contra a marinha inglesa. Joseph foi uma boa escolha porque ele falava italiano, ele trabalhava duro, né, e tinha uma mente aberta. Era conhecido ali entre seus amigos como o rei filósofo. Ele dividiu todos os estados feudais entre os pequenos fazendeiros, né, que neles trabalhavam. Joseph encontrou-lhe uma dívida de 130 milhões de ducados, 7 vezes a da França. Ele liquidou completamente essa dívida, né, vendendo ali 213 imóveis monásticos e aposentando ali os monges, né, com 265 a 530 francos anuais. Lucien Bonaparte, seu outro irmão, né, se tornou embaixador em Madrid. Joseph governou a Espanha até 1813. Né, ele governou ali como um bom liberal que era. Seu governo rendeu frutos, né? As cortes, né, clandestinas leais a Ferdinando, né, filho de Carlos IV, né, emitiram uma Constituição que permanece até os dias de hoje, uma referência das liberdades espanholas. Essa Constituição reproduzia a de Joseph, né, em quase todos os pontos da proibição da tortura ao fim do feudalismo. A única diferença era que, enquanto a de Joseph, né, proclamava ali a liberdade de culto e consciência, a Constituição das Cortes proibia a prática de qualquer religião que não fosse a fé católica, né, que é e sempre será a religião do povo espanhol. Esse artigo é um ponto, né, central da diferença entre os irmãos Bonaparte e os espanhóis. Era uma das características, né, do Império de Napoleão que se fizesse imensos esforços, né, para ajudar os oprimidos. Napoleão remediou, né, a condição deplorável dos hospitais, onde doentes eram agrupados sem considerar idade, sexo, a natureza de suas doenças, né? Ele também pôs fim à prática de manter os lunáticos amarrados, né, pelas mãos e pelos pés, em suas camas. Fundou 2 lares para incuráveis e outro para surdos e mudos. À medida que as esperanças de uma paz negociada com a Inglaterra desapareciam, Napoleão refletia sobre a possibilidade de tornar aquela terra parte de seu império. Ele esperava conquistar a Inglaterra por invasão, pois acreditava que a Inglaterra fundaria economicamente sobre, né, o peso de seu próprio débito nacional. Ele se colocaria, né, na liderança do Partido do Povo contra as oligárquicas. Conservaria a Câmara dos Comuns, né, mas introduziria ali o voto universal. Decretaria o fim, né, do ato de navegação, no qual a Inglaterra forçava ali as outras nações a utilizar seus navios, e daria independência à Irlanda, né? É verdade que havia manchas também no retrato imperial. Frequentemente Napoleão agia de maneira brusca, né? Mas no total a administração era honesta e eficiente. Embora muitos dentro do império detestassem, né, esse sistema de governo, mas esses muitos não eram a maioria, porque a maioria gostava da ordem, da justiça, dos melhoramentos.
O Império durou apenas 10 anos, mas a ideia por trás dele sobrevive até o presente, até os dias de hoje. O Código Napoleônico e o princípio do autogoverno se tornaram parte, né, do que constituía ali a Europa continental. Desculpa, gente. Exceto na Espanha. Tá? Nenhum rei ousou restaurar os privilégios feudais que Napoleão aboliu. Em Portugal, né, foi Napoleão que pavimentou o caminho para a Constituição, né, liberal de 1821. Mesmo na Espanha, seu princípio de liberdade religiosa agiria como estimulante liberal. Mas foi no hemisfério oeste, né, que a derrubada das dinastias portuguesas e espanholas por Napoleão produziu assim um resultado muito importante, né? Durante a vida de Napoleão, né, influenciado ali pelos princípios que ele aplicara em seu império, né, México, Colômbia, Equador, Argentina, Peru, né, Chile, né, alcançaria ali sua independência. Embora ele mesmo não tenha vivido para vê-lo, né, por ter encorajado a unidade nacional e o governo representativo, né, o imperador Napoleão foi o que mais contribuiu ali para criar os estados modernos da Alemanha e da Itália. Napoleão criou o império com a ajuda de amigos e com a ajuda deles o governou. Amigos de todas as classes, de todos os quilates. Ele conquistou e manteve sua lealdade, pois ele próprio era um bom amigo. Como a maioria dos segundos filhos, né, como ele era, né, ele não era tímido, misturava-se, né, e lidava bem com as pessoas. Além disso, era um soldado. Dos 8 aos 27 anos, né, de idade, ele viveu uma sociedade masculina que valorizava ali a amizade acima de tudo. Napoleão nunca foi acusado, né, de manter relações homossexuais, tá? Exceto talvez pela imprensa inglesa. De fato, ele desaprovava o homossexualismo, como a maioria dos franceses, né, da época e ainda franceses nos dias de hoje. Mas, no entanto, né, na vida pública ele não transformava esse seu desagrado em preconceito. Né? Ele escolheu, né, como segundo cônsul, né, e depois como arquicônsul, o seu amigo Cambaceres, que era um homossexual. A qualidade que ele mais valorizava era a coragem. Né? Lutava-se com coragem contra a morte. Né? E era uma virtude através da qual dois homens se tornavam assim irmãos de sangue. Né? Então, percebe-se que Napoleão, durante sua trajetória, foi um grande general, foi um grande estadista e sempre teve como base a sua lealdade para com os que o cercavam, né? E valorizava assim essa troca, né, de confiança entre suas tropas. Né? E foi com essa confiança que ele emanava e recebia, né, em troca, que ele se tornou essa figura notável da história. Hoje considerado um dos homens mais importantes que já passou por aqui entre nós mortais. Então, gente, a ciranda da história fica por aqui. Estamos chegando na reta final, né, dessa incrível jornada sobre a vida de Napoleão Bonaparte. Acho que contei sobre a vida dele em 10 vídeos. Acho que esse é o 8º ou 9º, né? Então, ou seja, só faltam 1 ou 2 vídeos pra gente, né, encerrar essa saga aí napoleônica.
né? Então, se gostou, é só dar um like aí no Ciranda da História, se inscrever no canal para acompanhar as histórias magníficas que só a história sabe nos contar. Até porque tempo é sabedoria. Até.